E agora vamos começar então a nossa reflexão de hoje. Conheça a sua Bíblia, então hoje nós estamos na parte 3. Nós vamos falar hoje sobre o quarto e o quinto período. Vamos começar fazendo aquela recapitulação geral daquilo que a gente já viu. Então, uma visão geral do Antigo Testamento. Esses são os livros do Antigo Testamento na ordem que se encontram na nossa Bíblia. Primeiro tem os livros históricos, de Gênesis até o livro de Esther. Então, toda a parte histórica do Antigo Testamento está narrada nesses livros bíblicos. E dentro dos livros históricos nós temos duas divisões, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é de Gênesis, do começo até o período antes deles entrarem na Terra Prometida, e depois você tem os livros históricos, Josué até Esther, então. Depois disso você tem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros que, em forma de poesias, em forma de canções, escritos de sabedoria. E depois disso, então, tem os livros poéticos e depois os livros proféticos, dividido entre os profetas maiores, e são profetas maiores porque os livros deles são maiores, são grandes, tem bastante capítulos, e depois você tem os profetas menores, que são chamados assim porque são profetas com livros mais curtos. E a curiosidade importante, e assim, é importante você entender isso, é que tanto os livros históricos quanto os livros proféticos, eles se encaixam dentro dos livros históricos. Então não é assim, você tem Gênesis, aí você tem a história até Esther, aí depois de Esther, Jó, Salmo, você continua a história. Não. A partir de Jó, todos os livros, e até o final do Antigo Testamento, todos os livros se encaixam dentro dos livros históricos. Então essa é a ideia. Deixa eu... E fazendo um panorama, então, do Antigo Testamento, pensando aí do ponto de vista histórico, e é isso que nós temos visto, o primeiro período, dividindo aí a história do Antigo Testamento em 9 períodos, para você gravar, para você entender, para você ter uma visão. Isso daqui é o sobrevoo, nós estamos sobrevoando o Antigo Testamento. Então você tem primeiro o período das origens, que vai de Gênesis 1 a Gênesis 11, e também o livro de Jó aconteceu nesse período. Depois você tem o período dos patriarcas, que a gente já falou sobre isso, Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois você tem o período do Êxodo, nós vimos isso na semana passada, que aí você tem desde quando Deus levanta Moisés sai do Egito com o povo, atravessam o Mar Vermelho, ficam 40 anos rodando no deserto, e o livro, e esse período termina então com Josué, com Moisés, depois de 40 anos repetindo a lei, que é o livro de Deuteronômio, e aí então ele morre e Josué assume. Depois disso você tem o período das conquistas, que é o que a gente vai falar hoje, e o período dos juízes, a gente vai falar hoje, e depois nós temos o período dos reis, o reino unido, depois o reino dividido, depois o reino cativo, e depois o retorno deles. A ideia é que o reino foi unido, aí depois o reino dividiu em dois. Eu não sei se você sabe disso, mas há um período na história de Israel em que Israel se dividiu em duas nações, em duas, como se fossem dois países. Igual hoje em dia você tem a Coreia, que se dividiu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, na época do reino de Israel, também o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Depois você tem o período de reino cativo, quando eles vão como escravos para a Babilônia, e depois eles retornam. E esse todo o Antigo Testamento se desenrola a partir desse panorama histórico, e todos os livros do Antigo Testamento se encaixam dentro desse panorama. Então, vamos recapitular da onde a gente parou na semana passada para a gente retomar daqui para frente. Moisés tirou o povo do Egito, a gente viu lá as 10 pragas, o mar vermelho se abriu e o povo saiu. Eles foram de lá para o Monte Sinai, e eles ficaram um ano lá no Monte Sinai, mais ou menos. E o que aconteceu nesse período que eles estiveram no Monte Sinai? Deus deu os 10 mandamentos, Deus passou todas as diretrizes sobre como o tabernáculo deveria funcionar, e o tabernáculo é um ponto muito importante, porque a ideia é de que Deus escolheu habitar com o seu povo. Então o tabernáculo é a tenda que Deus arma no meio do povo dele, e Deus escolheu um povo para morar junto com esse povo. O tabernáculo é um símbolo da presença de Deus junto com o povo dele. E também nesse período, Deus passou todas as leis. Então, nesse tempo que eles passaram no Monte Sinai, você tem o livro de Êxodo, Levítico, e o livro de Levítico, que são todas as leis de como a nação deveria funcionar. Então, esse período foi o período aí do Monte Sinai, e esse um ano que eles ficaram no Monte Sinai. Depois disso, e aí você tem também o livro de Levítico, várias leis que foram dadas que tem a ver com leis civis, como que o povo deveria se relacionar entre eles, o que aconteceria quando um boi é morto, quando ele entra no território do outro. Então você tem várias leis que não diz respeito só à vida religiosa do povo, mas é como se fosse o código civil da época. Você também tem toda Deus passando tudo isso para o povo. Então, o que Deus estava fazendo? Foi uma nação que ficou 430 anos como escravo. Então, eles nunca foram um povo, eles nunca foram uma nação.
Deus leva eles para o Sinai e ele dá leis para organizar toda essa nação. Essa nação agora estava pronta, com todas as estruturas montadas e com todas as leis bem estabelecidas para agora se iniciar e iniciar a sua história como uma nação. Israel estava pronto. Depois desse 1 ano que eles passaram lá no Sinai. Então eles vão para tomar a terra prometida, vão lá fazer uma vistoria, os espias. O povo, então, não acredita que Deus vai dar aquela terra para eles, e como consequência disso, Deus fala, então ninguém vai entrar na terra prometida. Eles ficam 39 anos rodando no deserto, já tinha ficado 1 ano lá no Sinai, então eles ficam mais 39 anos agora rodando no deserto. Todo mundo que saiu do Egito, com mais de 20 anos, morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então, daqueles que saíram do Egito, só entrou na terra prometida aqueles que tinham menos de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, inclusive Arão, Moisés, eles não entraram na terra de Canaã. Moisés, ele viu a terra, Deus levou ele para um monte, ele pôde vislumbrar a terra, mas ele não entrou na terra de Canaã. Os únicos que entraram foram os menores, que saíram do Egito foram os menores de 20 anos, Josué, Caleb e o povo que nasceu no deserto, né? Aqueles que nasceram no deserto entraram na terra prometida também. Então, e depois de 40 anos, a lei toda é repetida. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Deutero vem da palavra 2, que é a segunda vez. Então, ele está de novo dando a lei. Deuteronômio é literalmente a segunda lei, porque ele está repetindo a lei, porque agora é a nova geração, a geração que nasceu no deserto. Eles já passaram 40 anos, toda a lei é repetida para eles, para então eles se prepararem para entrar na Terra Prometida. E é daqui que a gente começa, então, o próximo período. Josué assume a liderança, e você tem o quarto período aí da história de Israel. Então, Origens, Patriarcas, Êxodo, e agora você tem o período das conquistas. Qual o livro que narra isso? O livro de Josué. Você tem uma descrição rápida de que acontece nesse período. Sob a liderança de Josué, os israelitas conquistam toda a terra prometida, e então a terra é distribuída entre as tribos. Então, em Josué você tem a conquista da terra e a distribuição da terra entre as nações. Os destaques desse período que a gente poderia colocar é a forte liderança de Josué como um grande líder, acima de tudo um líder espiritual, um líder crente, um líder que dirige a nação e mantém a nação aos pés do Senhor. Você tem várias guerras vitoriosas e Deus milagrosamente dando a vitória para o povo de Israel. E você tem, então, a distribuição das terras entre as tribos. E os personagens principais, Josué e Caleb, os únicos dois que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, Raabe e Acã. A gente vai só citar esses personagens, porque o nosso tempo aqui é curto. E qual o período quanto tempo durou esse período? 30 anos, acontece tudo isso daí que a gente vai ver. Então, aspectos interessantes para a gente destacar aqui nesse período das conquistas. Quando eles chegaram lá, eles vão conquistar a terra de Canaã. Quem que habitava nessa terra? Essa era uma terra vazia? Essa era uma terra deserta? Ou tinha gente morando lá? A resposta é: tinha bastante gente morando lá. Essa era uma terra habitada por vários povos: cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus. Tinha um monte de povo morando já nessa terra. Essa não era uma terra deserta, era uma terra já habitada. Como eu disse, esses povos eram povos separados, eles não eram povos unidos. Então, a terra toda não era um reino só, com um rei só, com um exército só. Eram várias cidades, estados, cada cidadezinha tinha o seu rei, e eles não eram integrados. Então, por isso que você vai ver, porque a gente lê o livro de Josué e você fala, nossa, mas eles já não tinham vencido aí o rei? Mas agora é outro rei? Ué, mas quantas terras eles estão conquistando? É uma terra só que naquela terra você tinha várias cidades, cada um com seu rei, cada um com seu exército. Então, Josué entra e vai enfrentando um, e assim por diante. Todos esses povos, e essa era uma ordem de Deus, eles deveriam ser completamente destruídos. Então, Deus fala assim, olha, a ordem de Deus era, vocês vão entrar, vocês vão matar e destruir todos. É para matar animal, é para matar mulher, é para matar criança, é para acabar, é para extinguir esses povos. E eu já vou falar um pouquinho mais disso daí, porque quando a gente olha isso, nossa, mas era para matar todo mundo, coitado do povo, o que eles tinham a ver com isso? Já vamos falar um pouquinho mais disso. Mas a ordem era, vocês vão entrar, eu vou dar essa terra para vocês e vocês vão acabar com tudo, vocês vão matar todo mundo. Como que foi essa campanha? Então, ok, eles deveriam fazer isso. E como é que isso aconteceu? A conquista inicial foi uma campanha de cerca de 7 anos. Então, tudo isso daí, embora o período aí tenha uns 30 anos, a conquista, assim, o grosso, e a campanha inicial durou cerca de 7 anos. Então, 7 anos, o povo de Israel esteve em batalha atrás de batalha, atrás de batalha, atrás de batalha, e eles conquistaram 31 cidades-estados. E a relação dessas cidades e desses reis
Vencidos está lá em Josué capítulo 12. Então lá você vai ver a relação de todos os 31 reis que foram vencidos pela nação de Israel sob a liderança de Josué durante esse período. A conquista começou e talvez a história mais conhecida do livro de Josué, a conquista começou com a cidade de Jericó, que era a cidade mais antiga e mais fortificada. Jericó tinha uma muralha gigantesca em volta dela, e há quem diga que a muralha de Jericó, ainda que ela caísse de assim, ela ainda ficaria tão alta que você não conseguiria pular ela, que eram muralhas tão grandes e tão largas que elas deveriam cair assim, de serem engolidas, para o povo passar pela muralha, elas deveriam ser engolidas pela terra, porque se tombasse de lado, ainda assim, você não conseguiria entrar na cidade de tão larga e de tão robusta que era essa muralha. E aí Deus manda, é interessante isso, porque Deus manda o povo ir lá, e a estratégia de batalha era o seguinte: vocês vão, uma vez por dia, dar uma volta nessa cidade, e vocês vão marchar, dar uma volta marchando em volta da cidade. Vão embora, amanhã vocês fazem isso de novo, e o povo deveria fazer isso por 6 dias, e no 7º dia eles dariam 7 voltas. E depois de dar 7 voltas, eles teriam que gritar e dar um grito de guerra. E é isso que o povo faz, e depois das 7 voltas do 7º dia, então no total eles deram 13 voltas, 6 nos primeiros 6 dias e 7 no último dia. E aí depois das 13 voltas eles gritam, a muralha cai, eles entram na cidade, matam todos e assim conquistam a cidade de Jericó. Então a campanha começou pela cidade de Jericó e de lá foi se espalhando por todo o território. Eles conquistaram, isso daqui é um detalhe muito legal da gente pensar. Eles conquistaram, gente, terras e cidades com pomares e vinhas já construídas, já plantadas. Isso daqui é uma coisa interessante da gente pensar. Eles não chegaram numa terra que eles teriam que construir as casas, fazer plantar as suas plantações, fazer suas plantações, cultivar suas fazendas. Deus deu a eles uma terra onde as casas já estavam construídas, onde as fazendas já estavam plantadas, onde a terra estava prontinha, só para as pessoas chegarem e desfrutarem de tudo de bom que tinha lá. Então isso daqui é uma coisa interessante, e Deus tinha prometido isso lá em Deuteronômio, que ele ia dar para esse povo uma terra que já estava pronta para chegar e morar. Sabe? Não é, hoje em dia, às vezes, é comum as pessoas comprarem apartamento na planta. Então, você faz uma aquisição e só daqui 3 anos você vai poder morar. E a outra forma de fazer isso, é um pouquinho mais caro, né? É você comprar uma casa pronta, com a chave, já com os móveis lá dentro, só para chegar e morar. A terra que Deus deu para o povo era uma terra que, casa pronta, chave na mão, só para chegar e morar, tudo montadinho, só para eles desfrutarem da terra. Então, uma imagem aí de como que funcionou, você percebe, eles estavam aqui, então eles estavam acampados aqui, eles atravessam o Rio Jordão, tá vendo o Rio Jordão aqui? E um detalhe interessante e legal da gente falar é que quando eles foram atravessar o Rio Jordão, Deus abriu o Rio Jordão também, assim como ele fez no Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão. Isso daqui foi uma coisa muito importante, principalmente para Josué, porque Josué estava, puxa, Moisés acabou de morrer, Moisés foi um grande líder. Josué tá tomando o lugar de um cara que foi assim, o maior líder que Israel já teve. E então, da mesma forma que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho lá atrás, Deus usa Josué e sob a liderança de Josué, Deus abre o Rio Jordão para eles passarem. Claro que o Mar Vermelho era muito maior, a dimensão é muito maior, mas Deus faz o mesmo milagre, como que dando uma mensagem para o povo. O mesmo Deus que acompanhou Moisés, que cuidou de vocês no deserto, é o Deus que está com vocês e vai continuar com vocês. Então vão, que eu estou contigo. E esse é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que fez tudo isso. É o mesmo Deus que fala com a gente. Eu estou com vocês todos os dias. Continuem caminhando comigo, continuem confiando em mim, eu estou cuidando de vocês. Mas, voltando aqui, eles saem daqui, atravessam o rio, e tá vendo Jericó aqui, ó, Jericó. E daqui, então, essa setinha vermelha é como que as campanhas militares foram se desenrolando a partir de Jericó. Então, foi assim que eles começaram, então, a campanha de conquista. Aí uma pergunta que sempre faz é o seguinte: nossa, mas Deus mandou matar todo mundo e deu essas terras para o seu povo. Isso não é injusto? Deus não está sendo, assim, injusto com aquele povo? Coitado, eles construíram tudo, eles fizeram tudo, e Deus vai lá, arranca tudo da mão deles e dá para o povo deles. Deus não é injusto em fazer isso? E como que a gente responde isso? Primeiro, gente, a gente responde dizendo o seguinte, como diz o Salmo 24, toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra e tudo que há na terra e todos os habitantes da terra pertencem a Deus. Então Deus é dono de tudo. Ele pode pegar as coisas dele e dar para quem ele quiser. Isso daqui é um ponto importante. Às vezes a gente se esquece, às vezes a gente tem um conceito de que o meu carro, a minha casa, as minhas coisas, o meu dinheiro, não existe esse conceito assim em última instância. Tudo é de Deus.
é o dinheiro que Deus colocou na minha mão para eu administrar. É o carro que é de Deus e ele colocou na minha mão para eu usar. É a casa que Deus me deu e é dele e eu estou usando por enquanto. O conceito que a gente tem que ter é que Deus é dono de tudo e ele distribui a terra para quem ele quer. Então, uma primeira coisa que a gente pode falar sobre a terra é o seguinte: quem era dono daquela terra? Quem era dono daquelas plantações? Aquilo lá é propriedade de quem? É de Deus. Então, ele pode dar e distribuir para quem ele quiser. Uma outra coisa que a gente pode falar é que isso daqui é uma coisa importante, e Deus fala isso, é que aquelas não eram, essas nações, ao mesmo tempo que Deus estava dando essas terras para Israel, Deus estava trazendo juízo sobre essas nações. Essas nações não eram pessoas pobres e inocentes, que, puxa, eram as pessoas super boas, de bem com a vida e tudo mais. Olha o que diz, isso daqui está lá em Gênesis 15, quando Deus dá a terra e faz a promessa para Abraão. Lembra que a gente falou há 2 quartas-feiras atrás que Deus chamou Abraão e fez a promessa: olha, eu vou te dar uma terra e toda essa terra aqui vai ser sua. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, olha o que ele fala, isso está lá em Gênesis 15, 16. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui. E aí ele está falando da terra: olha, você não vai ver essa terra. Você vai ser sepultado, você vai morrer velho, vai morrer feliz em paz. Depois só que vocês vão voltar para cá, para essa terra, e olha o que ele fala: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha o que ele fala, Deus falando: eu não vou dar essa terra para você agora, porque a medida da iniquidade deles ainda não chegou ao ponto de eu executar meu juízo sobre eles. Mas quando chegar ao ponto, eu vou executar meu juízo sobre eles, e aí eu vou dar a terra para seus descendentes. Então, quando Deus tira essa terra da mão dos cananeus e de todos esses povos que moravam lá, não é que esses povos eram bonzinhos e Deus, puxa, Deus tá vacilando com eles. Não. Esses povos eram povos ímpios, idólatras, que faziam coisas que ofendiam a Deus, e Deus estava sendo paciente, sendo paciente, até que chegou o limite de Deus, e agora era a hora de Deus executar juízo sobre essas nações. A gente se esquece às vezes que Deus é amor, é verdade, Deus é paciente, é verdade, Deus é gracioso, é verdade, mas Deus também é justo. E chega uma hora que, e a gente sempre fala isso, que só não vai receber juízo de Deus aqueles que se esconderem em Cristo, porque Cristo recebeu o juízo no nosso lugar. Mas aqueles que não estão em Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles, e Deus é paciente, ele dá uma chance, 2, 3, mas chega uma hora que a paciência de Deus chega no limite, e então ele derrama juízo, e foi isso que aconteceu com esse povo. E uma outra coisa que é importante dizer, e eu coloquei aqui, o que eu fiz aqui que apareceu desenhado aqui? Enfim, apareceu uns desenhados aqui. A Sarinha está desenhando aqui. Mas outra coisa que é importante dizer é que Deus tinha um plano para trazer salvação para toda a humanidade, e ele escolheu executar esse plano por meio da nação de Israel. Então, Deus tinha um plano. Ele ia formar um povo, ele ia dar essa terra para esse povo, Jesus ia nascer nessa terra, e por meio dessa terra, ele ia abençoar todas as nações através de Jesus. Então, Deus fez isso. Então, além de tudo isso, Deus tinha um plano para trazer salvação para toda a humanidade. E ele escolheu executar esse plano por meio de Israel. Então, Deus é soberano, Deus é Deus, ele executa seu juízo sobre quem ele quiser, ele abençoa quem ele quiser, e no fim, esse plano de dar essa terra para o povo de Israel não tinha uma visão mundial e tinha uma visão de trazer graça a todas as nações, porque ali, naquela terra, nasceria Jesus, o Salvador de toda a humanidade. E agora, esse negócio vai ficar pintado aí, tá, gente? Deixa eu ver como é que é. Aqui? É. Eu não sei como é que eu faço isso daqui. Bom, vai ficar assim mesmo. Dá para enxergar aí, né? Como que foi a distribuição da terra? Então, o que aconteceu foi que então eles conquistaram toda a nação, e eu estou de olho no relógio aqui para não avançar muito, mas eles conquistaram toda aquela terra, e então a terra foi distribuída por entre todas as tribos aí. Então, essa daí é uma fotografia de como, aqui tem o nome das 12 tribos, e como que a terra foi, então, distribuída por meio de todas as 12 tribos de Israel. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou parar o compartilhamento e colocar de novo para voltar sem a canetinha pintada. Porque eu estou ficando incomodado com essas canetinhas. Pronto, voltou. Então, aspectos interessantes para a gente destacar sobre as 12 tribos foram distribuídas, as 12 terras foram distribuídas daquele jeito, a terra foi distribuída entre as 12 tribos daquele jeito, e a tribo de Levi, que era uma das tribos de Israel, não recebeu nenhuma terra, porque eles viviam espalhados por toda a nação. Os sacerdotes e os únicos, aqueles que eram responsáveis por todos os serviços religiosos do povo de Israel eram os descendentes de Levi, da tribo de Levi.
Então eles não tinham uma cidade entre eles, para eles, porque eles estavam espalhados por todo o reino, por todo Israel, para que então todas as nações pudessem ter líderes religiosos para dirigir o povo, para interceder pelo povo, para mediar a relação do povo e Deus. Lembrando que os levitas e os sacerdotes, eles representavam e eles apontavam para o que Jesus faria, porque hoje todos nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. E uma última coisa interessante para a gente destacar são as cidades refúgios. Isso aqui é uma curiosidade muito legal da gente pensar. Olha o que Deus estabeleceu quando ele então deu a terra de Canaã para o povo. Ele estabeleceu cidades refúgio. O que era isso? Eram cidades que quando alguém cometia um homicídio sem a intenção de matar, então, sem querer o cara matou alguém, o boi dele invadiu o pasto do vizinho e matou alguém, aconteceu alguma coisa assim, algum homicídio sem intenção de matar, existiam 6 cidades espalhadas por todo Israel, 3 de cada lado do Jordão, onde as pessoas poderiam fugir para aquelas cidades e se refugiar, porque se vamos supor que aconteceu algum acidente e mataram meu filho, mataram minha esposa, alguém da minha família morreu e eu ficaria morrendo de raiva e queria fazer vingança para com a pessoa. Então existia uma cidade para aquela pessoa se refugiar até a ira da pessoa passar ou até resolver os problemas e assim por diante. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante de Deus estabeleceu cidades de refúgio para que não houvessem injustiças dentro do povo de Israel. Quando a gente pega as leis de Israel, a gente vê que eram leis muito justas, principalmente quando a gente compara com todas as nações daquela época. Então eram leis assim quando você pega os estatutos levíticos e assim por diante, você vê que eram leis proporcionais, porque na época era muito comum assim, o cara matou minha galinha, eu vou lá e mato ele. As pessoas não eram justas e os juízos não eram proporcionais às ofensas. E a lei de Deus é bem encaixadinha nesse sentido de ser proporcional, de ser algo bem justo. Então essa é uma curiosidade aí. E 3 episódios, fechando aí o período de conquistas, 3 episódios que vale a pena destacar, e eu só vou citar isso para você ler depois. Primeiro é o episódio de Raabe. A primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Jericó, e Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. E antes deles entrarem e invadirem a cidade de Jericó, Josué mandou alguns espias lá, e Raabe, uma prostituta, refugiou esses espias na casa dela, porque ficaram sabendo que tinha uns espias de Israel lá, e então saíram atrás deles, e essa mulher refugiou eles na casa na casa dela, e ela falou para eles, olha, quando vocês vierem invadir, porque eu sei que Deus vai dar essa terra para vocês, quando vocês entrarem aqui, lembre-se de mim. E isso acontece, Raabe então protege os espias, e quando Josué e todo o povo invade Jericó, eles poupam a vida de Raabe, e Raabe passa a viver dentro do povo de Israel. E uma coisa que é extremamente interessante é que Raabe entra na genealogia de Jesus. Então, quando você lê lá Mateus 1, e aí fala de toda a genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe está lá na genealogia. Uma mulher que era estrangeira, ela não era do povo de Deus, era uma prostituta, e Deus derramou graça sobre a vida dessa mulher, transformou a vida dessa mulher e ainda usou ela e por meio do fruto do ventre dela, muitas gerações depois, o Salvador do mundo veio. E eu lembro uma vez um pastor pregando no texto de Mateus 1, e ele está dizendo, olha, até a família de Jesus foi uma família problemática, mas alcançada e transformada pela graça de Deus. E quando você lê lá a genealogia de Mateus 1, você vai ver que Raabe é apresentada como a tataravó de Davi. É claro que Mateus 1, ele pula várias genealogias. Então, na verdade, assim, de sangue, no grosso mesmo, ela não foi tataravó de Davi. Mas lá em Mateus 1, ela é apresentada como tataravó de Davi. Como uma pessoa muito importante, então importante na genealogia de Jesus. Depois lê essa história, Josué 2. Como Deus alcança uma mulher completamente improvável com a graça dele. Nosso Deus é soberano e ele salva pessoas e continua fazendo esse tipo de coisa até hoje, transformando vidas que aos nossos olhos são impossíveis de ser transformadas. Uma outra história que vale a pena destacar é a história de Acã. Acã foi um homem que era um israelita e quando ele invadiu uma das terras, a ordem era que eles não pegassem nada, que eles não pegassem os despojos, que eles não pegassem o ouro, não pegassem os ídolos e nada assim. E Acã foi um homem que invadiu, estava lá na guerra, e depois que eles venceram, ele viu algumas coisas, uma capa da Babilônia, e tinha ouro e prata, e ele cobiçou aquilo com seus olhos, pegou aquilo e levou para sua tenda, e escondido sem ninguém ver. E o que acontece é que na próxima batalha, depois que esse episódio aconteceu, o povo foi lutar, e o povo era uma guerra que assim estava praticamente vencida, porque era contra uma nação muito fraca, e o povo de Israel começou a perder a guerra.
36 israelitas morreram e eles tiveram que sair fugidos. E aí Josué se coloca diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor nos trouxe para cá para a gente morrer aqui? E aí Deus responde, eu permiti isso porque tem pecado entre vocês. Tem gente aí fazendo coisa errada. E então Josué, enfim, depois de algumas coisas lá que ele faz, ele chega na família de Acã, e o texto vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Acã, e Deus mandou que Acã e toda a sua família fosse apedrejada, destruída e queimada, porque Deus queria eliminar do meio do povo dele aqueles que são rebeldes, desobedientes, e estão trazendo, levando o povo para longe do Senhor. E aqui um lembrete, que para mim a história de Acã é uma história que nos lembra como a cobiça é destrutiva para nós e para as pessoas à nossa volta. Acã olhou, desejou e, com base nesse desejo, fez o que não deveria fazer. E quando a gente deseja muito alguma coisa que não é Deus, o nosso desejo, o nosso amor tem que ser Deus. Se nós desejarmos, cobiçarmos e colocarmos os nossos olhos sobre qualquer outra coisa que não é Deus, isso vai nos colocar num ciclo de autodestruição. Isso destrói não só nós, mas as pessoas à nossa volta, como foi o caso de Acã. A família toda dele foi destruída por causa dele, por causa da cobiça dele. E não só a família dele, mas 36 pessoas do povo de Israel foram mortas por causa do pecado de Acã. Então a história de Acã, depois você lê lá em Josué 7, é um lembrete de como a cobiça ela é destrutiva para nós e para a nossa família. E um último texto que vale a pena destacar, um último episódio, é a despedida de Josué, porque Josué então conquista toda a terra, distribui entre as tribos, e Josué 24 é o finalzinho já do livro, Josué está já velhinho, já está assim, para pendurar a chuteira, e ele chama todos os líderes de Israel, ele chama todos os anciãos e os líderes que tinha lá naquela época, os chefes de família, chama eles para uma reunião, e essa palavra é um texto muito conhecido, e a gente conhece esse texto, mas não sabe do contexto dele. Mas então, nesse contexto, onde ele está se despedindo, depois de 30 anos liderando o povo, depois de muitas conquistas, depois de Deus ter feito grandes coisas por esse povo, Josué chama os líderes e fala para eles, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Olha o que Josué está falando. Agora, Deus deu a terra para vocês, sirvam a Ele com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses do Egito, os deuses dos pais de vocês. E aí ele fala, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês acham que isso é besteira, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Escolhe aí, se vocês querem servir a Deus ou querem servir esses deuses aqui dessa terra, os deuses que vocês serviam antes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Josué continua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é um texto lindo, porque Josué está dizendo, olha, agora Deus deu a terra para vocês, está na mão de vocês. Caminhem com esse Deus, escolham o que vocês querem fazer. Agora eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E eu gosto muito dessa palavra, porque eu fico imaginando o seguinte, Josué se levantando e dizendo o seguinte, sabe quem vai ensinar os meus filhos quem é o Senhor? Sou eu, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem vai manter a minha família nos trilhos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem vai combater os deuses? E quem vai combater isso? E quem vai manter? Eu, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm terceirizado a espiritualidade delas. Elas querem que os outros estudem a Bíblia por elas, elas querem que os outros cuidem dos filhos delas e eduquem os filhos delas por elas querem que os outros as alimentem. Josué aqui, ele toma uma postura de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse é um episódio que vale a pena destacar, depois você lê aí em Josué 24, finalzinho do livro. E assim, gente, Josué chama o povo a um compromisso, olha, em resposta à graça de Deus, vamos ter um compromisso com Deus, de exclusividade, jogue fora todos os outros deuses. Não adianta também servir a Deus mais ou menos. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo dinheiro. Eu amo a Deus, mas também sirvo os meus próprios desejos. Eu amo a Deus, mas eu tenho alguns outros objetivos pessoais que dividem a atenção com Deus. Não, é um compromisso de exclusividade. E ele faz a advertência, olha, escolham quem vocês querem servir. Não tem como vocês servirem os dois. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim a gente fecha o período das conquistas, que é o livro de Josué. E aqui a gente entra no período dos juízes. É um período mais curtinho, então eu vou falar disso daqui um pouquinho mais rápido. Mas então, depois de 30 anos, várias conquistas, várias cidades conquistadas, a nação, então, se instala na terra. Então, Deus dá a terra para os israelitas. Toda a nação se instalou na terra. E agora, então, começa uma nova fase da nação, que é o período dos juízes, gente, é o período depois que o povo
adquiriu a Terra Prometida, entrou na Terra Prometida, antes de chegar ao período onde você tinha reis em Israel. Então, esse é o período dos juízes. Quais são os livros que compõem esse período? Juízes e Ruth. Ruth, se você ler o primeiro versículo de Ruth, fala assim, no tempo dos juízes, nos dias dos juízes, quando os juízes reinavam sobre Israel. Então, Ruth também está dentro do livro de Juízes, no período dos juízes. Quanto tempo durou? Não é 300 anos, está errado isso daqui, não é 30 anos, é 350 anos. Espera aí que eu vou arrumar aqui rapidinho. É 350 anos. Copiei e colei e não fiz direito, olha lá. Então, Juízes dura 350 anos, esse período dura. Como que esse período se desenrola, então? Uma descrição rápida desse período. É um período de afastamento espiritual do povo. A gente vê o seguinte, o povo entrou na terra e pronto, já começou a cair na idolatria, o povo já começou a se afastar de Deus. E aí, por causa desse afastamento de Deus, Deus pesava a mão e disciplinava eles, e eles se tornavam escravos de outros povos. E então o povo clamava a Deus, e Deus levantava líderes regionais. Então os juízes não eram líderes nacionais que lideravam sobre todo Israel, mas eram líderes regionais nas suas próprias regiões. Deus levantava líderes regionais para libertar o povo da escravidão e julgar, então, o povo durante esse período. Aspectos interessantes para se destacar do livro de Juízes. Gente, se você ler o livro de Juízes, você vai ver o seguinte. O livro de Juízes é uma história repetitiva. É um ciclo de falhas. Do começo ao fim, é um ciclo. Toda a história de Juízes se repete da seguinte forma. O povo começa num período de apostasia. Começa aqui, ó. O povo se afasta de Deus, cai na idolatria, começa a buscar outros deuses. Você lê o livro de Juízes e fala, rapaz, os caras acabaram de ficar 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Viram Deus dar todas essas terras para eles. Viu Deus dar todas essas terras para eles. E agora, acabou de dar a terra, eles, então... sou eu mesmo que estou fazendo isso daqui. Espera aí que eu... Vou voltar, gente. Eu descobri como é que eu fiz isso daqui. Pronto. Então, o povo... Você olha e fala, nossa, mas eles acabaram de ver Deus fazendo tudo e já cai na apostasia e na idolatria? Sim. Você lê o livro de Juízes, você vai ver que é isso que acontece. E aí o que acontece? Eles caem na idolatria, Deus então manda julgamento, e o julgamento tem a ver com fome, tem a ver com outras nações que vêm sobre Israel e domina eles, e então faz com que eles se tornem escravos, faz com que eles sejam servos. Enfim, eles vêm um período de julgamento e opressão de nações vizinhas, então eles suplicam a Deus, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, eles se lembram de Deus, Deus nos perdoe, a gente caiu na idolatria, a gente pecou contra o Senhor e tudo mais, e então Deus levanta um juiz que lidera o povo e de maneira militar, é um líder militar, e então ele se levanta contra o exército inimigo, vence esse exército, e então o povo tem um tempo de paz, e aí recomeça o ciclo, porque aí o povo de novo cai na idolatria, na apostasia, então vem julgamento da parte de Deus, eles suplicam a Deus, e Deus levanta um juiz. Aí de novo vem o tempo de apostasia, julgamento, e o livro de Juízes é esse ciclo, de falhas atrás de falhas, e assim toda a história do livro de Juízes é a repetição desse ciclo de falhas. O que era um juiz, gente? E o juiz, então, como a gente falou, era um líder regional militar levantado por Deus para libertar o povo da escravidão e então o povo viveu um tempo de paz. Então, por um tempo, o povo vivia esse tempo de paz. Isso era um juiz. Então, o juiz não era alguém que sentava lá para, quando você quisesse abrir um processo contra o seu irmão, você chamasse o advogado e levasse lá para o juiz. Não. O juiz, então, era esse líder regional militar que liderava o povo para libertar ele da escravidão que eles haviam sido colocados por outros povos. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo para libertar o povo em batalhas e dando estratégia e tudo mais. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver, por exemplo, Sansão com uma queixada de jumento, matando milhares de soldados, porque e o livro de Juízes fala isso. Então o Espírito Santo o encheu naquele momento e deu a ele poderes sobrenaturais, e aí ele faz isso. Existem batalhas onde o povo nem entra na batalha e Deus, de maneira milagrosa, dá a vitória, e assim por diante. Então, capacitados pelo Espírito Santo, eles fazem campanhas militares sobrenaturais e libertam o povo da escravidão. E após libertar, então, ele ficava por um tempo liderando esse povo, dirigindo esse povo, lembrando que isso era localizado, não era todo Israel. Por que viveram esse ciclo de falhas? E essa daqui é a parte mais importante. Eles caíram nesse ciclo de falhas e qual foi o motivo? Quais foram as causas que levaram o povo a viver 350 anos nesse ciclo de falhas, logo após Deus ter feito tudo que ele fez? Puxa,
as 10 pragas no Egito, é, tanta coisa que abriu o Mar Vermelho, sustentou eles por 40 anos, deu toda a terra. O que levou eles a cair nesse ciclo de idolatria, apostasia, imoralidade e assim por diante? E, gente, é interessante isso daqui. Primeiro, você não teve nenhum líder que substituiu Josué. Depois de Josué, você não tem nenhuma liderança forte em Israel. E esse é um trecho que é repetido no livro de Juízes constantemente. Dizia o seguinte: nesse período não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Essa é como se fosse um refrão que se repete no livro de Juízes. Nesse período não havia reis em Israel e cada um fazia o que achava melhor. E aqui nós temos a importância de uma liderança que lidere, que seja uma liderança firme, levando aqueles que estão debaixo da sua liderança aos pés do Senhor e na caminhada com o Senhor. E aqui é uma palavra aqueles que são pais, assumam a liderança da vida dos seus filhos e liderem eles espiritualmente. Um chamado para aqueles que são homens, liderem a família de vocês espiritualmente. Um chamado para aqueles que de alguma forma lideram alguma coisa. Seja uma liderança, tenha uma liderança forte, lidere aqueles que estão abaixo de você de maneira piedosa, aos pés do Senhor, para a glória de Deus, porque a causa que levou esse povo a viver essa época difícil do povo de Israel, nenhum líder substituiu Josué. Você não tinha líderes fortes. E você vai ver o seguinte, até os juízes que Deus levantou não eram grandes homens de Deus. Você tem o caso de Sansão, que era um homem que, puxa, caiu no casamento misto, fez um monte de coisa que não deveria fazer, tem um fim trágico exatamente por causa do pecado dele. Você tem o caso de, eu não lembro qual dos juízes que era, me foge da memória agora, eu não lembro se é Jefté ou Gideão, mas é um juiz que ele faz um voto a Deus dizendo o seguinte: olha, se o Senhor me der vitória, quando eu voltar aqui da batalha, se o Senhor me der vitória, quando eu voltar, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer no altar ao Senhor como um sacrifício. E Deus nunca admitiu essa questão de sacrifícios humanos. Então, e ele fez isso, e a filha dele foi a primeira que saiu, ele sacrificou a própria filha ao Senhor. Uma coisa assim, completamente fora, uma questão assim, impensável, irracional. Por quê? Porque você não teve nenhum líder forte que substituiu Josué na liderança espiritual do povo. E aqui um chamado. Se você é líder, para todos nós, seja uma boa liderança, que lidere aqueles que estão abaixo de você, aos pés do Senhor. Então, qual é o outro motivo? Esse daqui é um ponto interessante. Os israelitas não terminaram de conquistar a terra e de expulsar os povos estrangeiros. Josué dividiu a terra entre eles, só que eles não tinham conquistado todas as terras ainda. Ficou um pouquinho para trás, assim, eles conquistaram o grosso, mas ainda tinha algumas regiões que precisavam ser conquistadas. Josué dividiu as terras e falou assim: olha, agora vocês estão aí, cada um na sua terra, vocês são responsáveis por terminar de conquistar os pedaços de terra aí de vocês, tá bom? Beleza. E eles não fizeram isso. E Juízes vai falar isso. Eles não expulsaram, não terminaram de expulsar os povos estrangeiros que viviam com eles. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se relacionar com os povos, começaram a se misturar com os povos, começaram a adotar os deuses dos outros povos como seus deuses, e aí a coisa foi misturando, até que eles caíram na idolatria. Então, por que eles caíram no ciclo de falhas? Não teve liderança, eles não expulsaram os outros povos e começaram a ter relações mistas com esses outros povos, e aí, com o tempo, eles foram adotando os deuses dos outros povos como seus deuses. E eu diria que esse é o ponto principal. Juízes destaca que os pais não ensinaram para os seus filhos os caminhos do Senhor. Olha esse texto de Juízes. E esse daqui é o texto ainda na introdução do livro de Juízes, antes de começar a contar a história de todos os juízes. O autor de Juízes destaca: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, a geração que conquistou a terra prometida. Aí ele continua: e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Por que o povo entrou nesse ciclo de falhas? Porque a geração que viu que tudo que Deus fez não passou isso para frente. Porque os pais morreram e a nova geração que veio depois desses pais não conhecia quem era Deus. Não conhecia tudo que Deus fez, não sabia direito das 10 pragas, não sabia do Mar Vermelho que Deus abriu, não sabia da conquista da terra, não sabia. O povo que conquistou a terra viu todas as maravilhas, se encantou com todas as maravilhas, desfrutou de todas as maravilhas, mas não passou isso para a próxima geração. E é triste a gente ver hoje, gente, pais do Senhor, que têm muitos filhos que não estão nos caminhos do Senhor. Alguns pais, é verdade, que ensinaram seus filhos.
E os filhos não seguiram os caminhos do Senhor, e não é porque a gente ensina que ele vai seguir também, porque o filho também é um ser moral que faz suas escolhas. Mas muitos filhos, o problema foi que eles não conhecem a Deus, porque os pais falharam em passar quem é Deus para os seus filhos. Aqui vai o lembrete para aqueles que são pais, e eu sempre lembro isso. É responsabilidade dos pais ensinar para os seus filhos quem é Deus. É responsabilidade dos pais ensinar para os seus filhos o que Deus faz, o que Deus fez. Ensinar para os seus pais as histórias da Bíblia. E eu faço uma pergunta para vocês que são os pais. Essas histórias da Bíblia, que a gente está estudando aqui, seus filhos conhecem, você ensina isso para os seus filhos. É nossa responsabilidade contar para os nossos filhos e para as próximas gerações as maravilhas de Deus. Qual o problema? Por que eles caíram nesse ciclo de falhas? Porque os pais falharam em passar para a próxima geração os caminhos do Senhor. E aí, temos aí um resumo dos livros, do livro de Juízes. E aqui, gente, aí a gente vê uma coisa, antes de... Isso daqui é a finalização aqui desse período. Mas a junção de falta de instrução, filhos que não foram instruídos, com vivendo misturado com outros povos, é uma junção que resultou nesse ciclo de falhas intermináveis. Então, e esse daqui vai dois lembretes. Primeiro, nós precisamos instruir as próximas gerações. E segundo, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas misturas, com as nossas relações, com quem são as principais influências das nossas vidas. Porque quando a gente junta essas duas coisas, você tem 350 anos terríveis da história de Israel. Falando agora de todos os juízes, eu vou só citá-los. Então, quem foram todos os juízes que passaram, que são relatados no livro de Juízes? Você tem Otiniel, Eude, Sangar, Débora, e aí eu vou destacando algumas coisas aqui. Débora, que é a única mulher juíza, e o grande trabalho de Débora foi convencer Baraque a liderar um... É interessante isso, você tinha na época uma mulher corajosa e um homem covarde. E o grande trabalho de Débora foi ir até esse homem covarde e convencer ele de fazer o que ele deveria fazer. Então você tem uma mulher de Deus, que foi contada entre os juízes, sendo usada por Deus para encorajar o homem a assumir o lugar dele e assumir a responsabilidade dele. E a gente vê aqui a importância das mulheres na vida dos homens, porque há muitos homens que precisam, necessitam, do empurrão da mulher, do encorajamento da mulher para fazer aquilo que precisa fazer. E no caso de Débora, Deus usou essa mulher não só como uma juíza, mas também para convencer Baraque disso. Gideão, que foi um homem que, essa é uma história conhecida também, que ele juntou um grande exército e Deus foi falando, tá muita gente, até que foi diminuindo até chegar em 300 homens, e esses 300 homens foram para a batalha contra 135 mil midianitas, e Deus deu a vitória para ele. Então, temos aí Gideão. Temos Tolá, que a única coisa que fala é que ele julgou Israel por 23 anos. Depois temos Jair, que também a única coisa que fala é que ele julgou Israel por 22 anos. Depois você tem Jefté, foi ele que fez o voto, ele derrotou os amonitas, e foi ele que fez aquele voto asqueroso diante do Senhor, e então ele ofereceu a própria filha como um sacrifício no altar do Senhor, o que é algo assim completamente reprovável diante de Deus, mas está aí, a história está aí, como que o povo se afastou de Deus, como o povo não conhecia as coisas de Deus e a lei de Deus. Você tem Ibsã, que também julgou, a única coisa que fala é que ele julgou Israel por 7 anos, Elon julgou por 10 anos, Abdon julgou por 8 anos. Depois você tem Sansão, que com certeza é o juiz mais conhecido, e boa parte ele tem, do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, o relato da história de Sansão. Então, a maior parte, assim, o juiz que o livro gasta mais tempo e mais capítulos para falar é o juiz Sansão, e ele, então, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, foi enganado por Dalila, com quem ele não deveria se casar, mas ele se casou com Dalila, que era de povos... Aí, ó, é um povo que eles deveriam ter expulsado, não expulsaram e começaram a se misturar. Então Sansão casou com Dalila, que era uma estrangeira, e ainda se misturou com ela, adorou os deuses dela e assim por diante. Então, e vocês conhecem a história, cortou o cabelo, ficou fraco, foi ridicularizado, e então foi levado numa festa, que estava lá num templo filisteu, onde todo mundo estava caçoando dele, e então Deus deu a ele forças uma última vez, ele derruba as 2 pilastras, e mata todo mundo que estava naquele templo, inclusive ele morre junto, julgou Israel por 20 anos. Depois você tem outros 2 juízes que não estão no livro de Juízes, que estão lá na dobradiça entre o período dos juízes e o período dos reis, que são Eli, que aí a gente já entrou no livro de Samuel,
foi um sumo sacerdote e julgou Israel por 40 anos. E depois você tem Samuel, os livros de 1º e 2º Samuel, conta a história de Samuel, que foi o último juiz e o primeiro dos profetas, e aquele que, então, a partir de Samuel, depois de Samuel, você começa o período dos reis. Então, Samuel foi o último juiz de Israel. E uma curiosidade foi que Eli era sumo sacerdote e Samuel também. E o que aconteceu foi que Eli era o último juiz, foi juiz, e ele queria estabelecer os filhos dele como juízes sobre Israel. E aí começou esse negócio de... Até então, Deus era quem levantava os juízes. Aqui o negócio começou a ser meio que hereditário, ser meio que, não, como é meu filho, ele vai ser juiz no meu lugar. E aí, quando começa a acontecer isso, o povo pede um rei para governar sobre eles, para colocar ordem na nação. E então, a gente vai ver isso na próxima semana. Mas então, aqui, depois de Samuel, é que começa o período dos reis. E para fechar, gente, lembre-se sempre do tema das alianças. Deus fez uma aliança com Adão. Eu vou mandar o descendente da mulher que vai trazer salvação e vai pisar na cabeça da serpente. Deus fez uma aliança com Noé. E é a mesma aliança, só que vai sendo repetida e expandida. Além, então, que a promessa da humanidade, além do descendente que eu vou mandar da mulher para trazer salvação, Deus promete a Noé: eu nunca mais vou destruir a terra com água. Depois ele chama Abraão e faz 4 promessas para Abraão. Eu vou fazer de você um homem famoso, eu vou engrandecer o seu nome, vou formar uma grande nação por meio de você, vou dar uma terra para você, e por meio de você e do seu povo eu vou abençoar todos os povos da terra. E quando a gente chega aqui no período então das conquistas, a gente vê que Deus deu um grande nome para Abraão, ele já cumpriu essa parte da aliança. Abraão foi um homem muito famoso, muito rico. Segundo, ele cumpriu a promessa de fazer deles uma grande nação. Logo no comecinho, o livro de Êxodo começa falando que Deus multiplicou grandemente o povo de Israel. Terceiro, ele deu uma terra. Então a gente vê no período das conquistas, liderado aí por Josué, Deus dá uma terra para toda a nação de Israel. E a promessa aí espiritual de abençoar todas as nações é uma promessa que vai ser cumprida só muitos anos depois, quando ele envia Jesus. E por meio de Jesus, nós estamos aqui hoje colhendo a promessa e a aliança que Deus fez com Abraão. É a mesma aliança que continua e se expande a todos os povos no dia de hoje. E depois essa aliança é reafirmada com o povo de Israel e também expandida com o povo de Israel, em alguns aspectos que vale para todas as nações, mas alguns aspectos que são próprios lá da nação de Israel. A gente falou disso mais na semana passada, então a gente não vai entrar muito nisso hoje. E assim, gente, nós fechamos a nossa aula de hoje. E lembre-se do tema das alianças. Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Ele faz promessas para o seu povo, algumas incondicionais e outras condicionais, e ele faz algumas exigências do seu povo também. E essa mesma aliança ela vai sendo repetida, e é interessante isso. Deus faz exigências para o seu povo, e quando o povo não cumpre as exigências, Deus então manda castigos e tudo mais. Mas há algumas promessas de Deus que são incondicionais. Por exemplo, vocês serão o meu povo. Israel fez tudo o que fez, mas eles continuaram sendo o povo de Deus. Deus prometeu: eu vou mandar um descendente que vai trazer salvação para toda a nação, que vai abençoar todas as nações da terra. Essa foi uma promessa incondicional. Israel foi um povo péssimo, mas mesmo assim Deus cumpriu essa promessa. Então, aqui a gente fecha a nossa aula e lembre-se do tema das alianças, porque toda a história de Israel e toda a história do Antigo Testamento vai se desenrolando dentro desse tema das alianças que Deus vai fazendo com o povo. Então, lembre-se disso. Voltamos aí para fechar os 9 períodos, vou só citá-los. Origens, depois patriarcas, depois o período do Êxodo, depois o período das conquistas, depois dos juízes, esses 2 nós vimos hoje. Semana que vem nós vamos ver Reino Unido e Reino Dividido, quando começa a época dos reis. Depois, na outra semana, a gente vai ver o Reino Cativo e o Retorno. E aí nós vamos fechar aqui o nosso curso de Panorama do Antigo Testamento. Conheça mais a sua Bíblia. Então, gente, para fechar agora, nós teremos o nosso momento de perguntas e respostas. Então,